Bom dia, pessoal. É, Dando prosseguimento aqui nossa disciplina de Direito das Sucessões, né? Passado lá aquele momento anterior de apresentação da disciplina e do plano de ensino, agora vamos começar no tópico 1, a, já dando aí, ingressando aí na questão do direito das sucessões, né, que é o objeto aqui da que é a nossa disciplina, né? Então, quem teve ali oportunidade de assistir às nossas aulas, né, presenciais, eu fiz lá uma tentativa de fazer uma introdução do direito, da construção do direito moderno, né, da construção do direito codificado, e nessa oportunidade, agora nas nossas atividades, nessas aulas não presenciais, né? Eu não vou voltar muito nisso, né? Vou fazendo referência esparsa aí no decorrer da disciplina, mas eu não vou voltar muito nisso porque a, o, a extensão de direito das sucessões é grande, né? Então, vou fazer só uma pequena introdução da nossa disciplina e, e não vai caber muito aí a repetição da construção do direito moderno, né? Que aí quem tiver o interesse, né? Eu fiz uma gravação lá para a disciplina de filosofia do direito, em que eu trato isso acho que no tópico 1, né? Então, quem tiver interesse de assistir lá e ver alguma coisa da construção do direito, né? Do pensamento jurídico, aí pode acessar ali pela filosofia do direito. E depois lá a gente vai entrar depois na construção do direito moderno e aí vai. Né? Então, a recuperação daquilo que a gente vinha falando nas aulas presenciais, vocês podem acessar aqui por a leitura desse texto aí que foi disponibilizado para vocês na semana passada, que é um texto que vai tratar ali da construção do sujeito de direito, né? Que é a, a, aquela figura que vai estar lá no centro do direito moderno. Então, a construção da individualidade, a construção da noção de igualdade para o direito. Isso são referências do direito moderno. Né? Então, quem teve a oportunidade ou quem tiver a oportunidade de fazer a leitura aqui desse texto vai ficar com a noção de como se deu aí essa construção do sujeito de direito, que seguiu a via lá da transformação do direito francês, né, da própria construção do Estado francês. Então, naquele contexto de revolução, esse tipo de coisa. Então, quem tiver a oportunidade de ler o texto vai perceber bem isso, né? Através dessa leitura. Então, indo agora para o direito das sucessões e fazendo essa referência desse olhar aí para uma historicidade mais reduzida, né? Para tentar entender como que a gente chega num tipo de perfil de direito das sucessões como o nosso, né? Então vou fazer aí uma tentativa de passagem, de tratamento de alguns temas, algumas referências, para entender como é que a gente chega num direito das sucessões com o nosso perfil. Né? Então, nós temos aqui uma pesquisa aqui do antigo regime, né? Então, o antigo regime é um momento anterior ao momento de construção do Estado moderno e a construção do direito moderno. Né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente viveu no antigo regime, primeiro, o antigo regime ligado ao contexto da América Portuguesa. Né? Então, ninguém falava, como eu já falei para vocês várias vezes, né? Ninguém falava antes da independência, quando vinha para a nossa região aqui, que ia para o Brasil, né? Ia para a América Portuguesa. E
esse contexto da América Portuguesa tinha ali um tipo de antigo regime e um tipo de direito que tentava seguir essa complexidade social e as referências basicamente na diferença social. O princípio ali era da desigualdade. Então, no antigo regime, o princípio é da desigualdade. Uma sociedade escalonada e o direito é tratado assim. O direito não flutuava sobre a sociedade. Claro que as diferenças existem até hoje. Agora, olhado pelo direito, o direito olhava com diferença. Então, esse antigo regime aqui, primeiro da América Portuguesa e depois do antigo regime na formação, que acompanha a formação do Estado brasileiro, né, no século XIX, esse antigo regime só é rompido no campo do direito, só é rompido com o Código Civil de 1916. Então, um tipo de direito, um direito civil de antigo regime, ele vai percorrer ali até o começo do século XX, né, no Brasil. Então, quem tiver interesse aqui pode ver umas figuras, ver umas referências de como funcionava esse antigo regime, né, de quais eram as estruturas sociais, esse tipo de coisa, né, e que a gente vivenciou aqui também no Brasil, né, e esse mundo do antigo regime sofre a grande transformação, a grande referência de transformação do antigo regime, de uma maneira geral, né, se dá pelo Código Civil francês. Então, o Código Civil francês, 1804, é aquele texto que inaugura o chamado direito moderno, que é um direito parecido com o nosso. Né. Fico repetindo essas coisas, mas isso é muito importante. Né. Então, em 1804 é criado um código que procura romper com aquele direito anterior. Mas o que interessa para a gente nas sucessões? Então, a sucessão no antigo regime era uma sucessão muito baseada no costume, na tradição. Então, por exemplo, pega lá no contexto francês, algumas regiões a tradição era quem morria lá deixava o patrimônio, se era reconhecido o patrimônio, a propriedade privada, mas deixava o patrimônio, por exemplo, para a pessoa mais velha da família. Então, e a noção de família era muito ampla. Né? A noção de família, por exemplo, podia ser identificado hoje como uma cidade no Brasil. Então, uma cidade, imagina aí, 50 mil habitantes, era identificado como uma comuna, por exemplo. E as relações que eram tratadas ali eram relações familiares. Então, uma pessoa morria numa cidade de 50 mil habitantes, para quem ia os bens? Para a pessoa mais velha. O que isso provocava? Provocava um fortalecimento. Por exemplo, você pega uma cidade de 50 mil habitantes, que é estruturada dessa forma. Né? Existe ali alguém que comanda aquela população de 50 mil habitantes. E na perspectiva da sucessão, os bens são sempre acumulados naquela pessoa. Então, nós temos ali uma liderança, uma força gigantesca que rivalizava até com o próprio Estado em ascensão. Né? Então, a primeira grande providência na perspectiva da sucessão feita no Código Civil francês foi pensar no enfraquecimento dessas estruturas sociais. Claro, de várias estruturas sociais. Mas na perspectiva da sucessão, a proposta de enfraquecimento foi, quando a pessoa morre, deixar para a descendência ou para a ascendência, mas sempre dividindo. Sempre dividindo os bens. Sempre dividindo os bens. Né? E não mais tratar a sucessão, a questão da herança, a questão dos testamentos, etc., como uma questão costumeira, como uma questão tradicional, né? Mas agora tratar na lei. Então, quem vai dizer como a sucessão vai se dar agora é o código. Então, vocês vejam a intenção de uma nova estruturação que é imposta aí à sociedade. Então, a partir daí, começam a haver elementos
lá do direito sucessório, que vai estar na base da construção do direito civil, do direito moderno sucessório. Uma das grandes perspectivas ali é uma, um enfraquecimento social, um enfraquecimento através da divisão da propriedade. Isso foi especificamente pensado quando fizeram esse código. Então, o Estado intervém. Por exemplo, imagina, para quem estuda lá o pensamento liberal, né? O liberalismo que vem do contexto inglês, né? O liberal tem como ideia que existem lá direitos naturais pré-estatais, que o Estado não poderia entrar ali. E aí a gente vê no contexto do direito francês justamente o contrário. O Estado entrando lá no coração daquela sociedade. Aquela sociedade tinha lá no século XIX, o grande coração lá era a propriedade, não era a dignidade da pessoa humana, era a propriedade. Né? Então a propriedade, o Estado ingressando na propriedade. Ó, se você morrer, agora acontece assim. Se o bem foi deixado tal, agora acontece assim. Veja que mudou totalmente. Né? Claro que aqui está na estruturação de um tipo de pensamento democrático, não tanto liberal, né, que são as duas grandes correntes entre liberalismo e democracia. Então, aqui há uma, uma busca de controle, uma busca de regulação do Estado, inclusive naqueles espaços que eram considerados sagrados. Né? O espaço mais sagrado ali era a propriedade. Então, vocês vejam como se dá essa passagem aqui. O antigo regime, vem o Código Civil francês e provoca, é criada essa grande referência de mudança, de modernização do direito. Claro que o Brasil, se a gente pega o Brasil lá no século XIX, né, independência, e é pensada a estruturação de um direito brasileiro, né, é pensado em cima das fontes que existiam, em cima das leis que são criadas, em cima das novos usos e costumes que são criados. Né? Então, no século XIX, no Brasil, a grande forma de testamento, porque a gente não tinha lá um código civil, né? a grande forma de sucessão era o testamento. Então, como é que se dava a sucessão na formação do direito brasileiro? A grande forma de sucessão era o testamento. Então não era a lei, não era a sucessão chamada de legítima. Depois a gente vai ver como é que essas coisas funcionam. Então, por exemplo, você vivia lá no século XIX, você, para dispor, então, por exemplo, pega aqui, né? Dispor como é que, para quem ia ficar aqui a propriedade escrava. Né? Então, você dispunha lá no testamento que a sua propriedade escrava, você vê aqui um ser humano escravizado, né? A grande dispunha no testamento que essa propriedade escrava iria para uma filha, para a esposa, essa propriedade escrava iria para outra. Era assim que eram tratadas as coisas, né? A referência à disposição da propriedade, né? A grande propriedade que a gente vê no Brasil do século XIX é o ser humano escravizado. Então, o ser humano escravizado passou por um tipo de regulação, um tipo de tratamento, tanto de registro, tanto de tributação, tanto de uma tentativa de regulação ali da propriedade escrava no século XIX, que a propriedade, por exemplo, imobiliária não viu. A propriedade imobiliária não viu isso. Então, a grande preocupação ali era com a propriedade escrava. Né? E a grande ideia, tirando a luta das pessoas escravizadas e dos movimentos abolicionistas, a grande força ali era de manutenção da escravidão até o fim. Manutenção a qualquer custo. Né? O que esse mundo legou para a gente? Claro que esses testamentos aqui não deixam só referências da propriedade escrava, deixam referências daquele mundo, daquela vivência. Né?
Agora, como você, para dispor dos seus bens, né, para falar para onde iam os bens, etc. e tal, você tinha que fazer o testamento, então existem milhares de documentos referentes a essa época. Então, nesse ponto, né, do ponto historiográfico, né, isso foi muito importante para o país, que é um acervo em cima de acervo, documento em cima de documento desse mundo, dos testamentos que tratavam lá de várias coisas, dentre elas a propriedade escrava. Então, a gente tinha a sucessão na formação do direito brasileiro, era uma sucessão basicamente testamentária. Claro que se a gente pegar, por exemplo, as ordenações filipinas, que era um grande texto de referência daquele direito, tem lá, a gente vai ver alguma coisa, né? Tem lá referências desse mundo da, da, da questão testamentária e da questão sucessória. Então, deixa eu ver se eu abro aqui. Por exemplo, eu pego o livro terceiro, que é um livro que a gente falaria hoje de muitas normas de direito processual, vamos dizer. Né? Então, o livro terceiro trata muita coisa de direito processual, coisa que depois foi tratada como direito administrativo. Né? Então, vocês olham lá várias referências de testamento, que era a grande forma de sucessão, ali também no século XIX. Né? Publicação, abertura do testamento. Aqui a questão do cativeiro, a questão de liberdade, são várias referências. Aqui é um mundo que é deixado aqui, né? Que a gente que é deixado aqui e que a gente tem essas referências. Né? Então, por exemplo, tem aqui o texto das ordenações filipinas e aqui são os comentários de quem faz essa ordenação. Então, por exemplo, o texto fala alguma referência. Como é que se dá, por exemplo, prova por escritura pública do testamento, de um contrato. Aí a pessoa que faz o comentário vai fazendo o comentário aqui com essas referências. Né? Tipo, uma tentativa de adaptação das ordenações filipinas ao contexto do direito brasileiro. Né? Então, as ordenações filipinas aqui a nossa, né, tem essa referência. Então, por exemplo, tem um comentário aqui do Teixeira de Freitas, tem aqui uma referência a uma lei que trata, por exemplo, prova de contratos, e é assim que era tratado o direito, né? Não era um direito codificado. Então, vocês olham aqui várias referências de testamento, como se dá, né? Da mesma forma, várias referências à escravidão. Né? Então, por exemplo, aqui é uma lei tal, né? Os escravos e animais pertencentes às propriedades agrícolas que forem especificados no contrato, sendo com as mesmas propriedades. Então, vocês vejam, né? É tratado diversos pontos aqui das ordenações que vai tratando lá do direito, tentando adaptar lá ao nosso direito, a formação do direito brasileiro, né, vai tratando vários pontos ali de testamento, de escravidão, de propriedade, né? Aqui também, né? Por exemplo, as filhas dos traidores, como é que vai ser a questão da herança, né? Tendo testamento, quando você casa, o que acontece, né? Se você é casado, aqui a referência a testamento e codicilos, que a gente vai ver também essa diferença mais para frente. O testamento e codicilo, que é lavrado lá no cartório, né? Esse tipo de coisa. Ó. Herança por testamento e ab intestato. Né? Herança por testamento, foi deixado lá o testamento. Ab intestado, não tem testamento. E aí como é que faz? Né? Como é que paga lá a taxa? Né? A taxa. Como é que paga a CISA?
por exemplo, a propriedade escrava pagava cisa, né? Paga aqui meia cisa, no caso, imposto, esse tipo de coisa. Né? Então vocês olham várias coisas. E aqui, se você depois tiver a oportunidade de olhar as ordenações, já tem esse texto, né? No livro 5º é feito um índice. Então vocês acham, o Cristo dá ali como era o júri, se era só para questão de crimes dolosos contra a vida, consumado atentado ou não, era mais. Como é que era a advocacia daquele direito, né? Como é que essas coisas funcionavam, ou como era o testamento, como era o codicilo, e aí vai. Né? Então as coisas funcionavam assim. Um texto de referência, um texto de referência, mas a grande forma de sucessão ali era a sucessão testamentária. Então você fazia lá o testamento, né, registrava lá o seu testamento, aqui os livros. Né? Nessa época tem uma dificuldade muito grande de pesquisa, né? Quem for pesquisar lá o século XIX, você começa a ler texto das pessoas aí e você tem que começar a aprender a decifrar a letra. Então, por exemplo, você vai estudando esse tipo de registro aqui, um registro que era feito num cartório tal, na igreja tal, né? Então você vai lendo tanto aquilo lá que você vai acostumando com a letra e vai conseguindo ler. Por exemplo, aqui é um registro de compra e venda de escravos. Né? Tem lá o selo, tem lá a imagem, né, do papel da época, esse tipo de coisa. Então é um estudo muito interessante. Né? Essa documentação, esses testamentos deixaram para a gente um mundo aí a ser estudado. Né? Muita coisa é estudada, infelizmente pouco no direito, mas muita coisa é estudada da formação desse mundo, da construção desse mundo. Né? Então, tendo lá o coração da sucessão, uma sucessão testamentária. Então, e a grande propriedade do século XIX, a propriedade escrava. Então aqui um outro registro de compra e venda, né? De propriedade escrava, e aí vai. O recibo. Como é que a gente acha essas coisas? Muita coisa dá para achar lá, por exemplo, na Biblioteca Nacional, quem tiver interesse, né? Tem muita coisa lá, antigamente era microfilmada, hoje é escaneada. Então vocês acessam, por exemplo, eu quero acessar aqui o período tal a tal, localidade, todas as localidades estiverem disponíveis, jornais, quero ver todos que tem e coloco, por exemplo, ama de leite, que era um ser humano que era escravizado, ou você tinha essa propriedade, né, para servir de ama de leite, ou você podia alugar essa propriedade. Você vê como é o mundo da escravidão. O mundo hoje a gente olha lá com nojo, né? Mas esse mundo é um mundo da exploração do ser humano mais profunda, né? A destruição do ser humano mais profunda. Claro que o ser humano escravizado, como é um ser humano, reage, né? Tudo isso. Reage com violência, reage se organizando, né? Tanto é que a escravidão acabou. Né? Se fosse deixar ao contrário do que a imagem ficou depois, e a iluminação de quem tinha escravo foi iluminado, aí viu que era errado. Isso é uma grande mentira. São raros os casos que isso aconteceu. Então, a propriedade que o escravo queria ser, quem era proprietário queria manter a propriedade. Né? Então, foi uma luta ali que venceu os escravizados, os movimentos abolicionistas, né? Venceram. Então você procura lá ama de leite. Né? Para quem pegar, eu não peguei aqui, mas por exemplo, você pega os discursos de formatura de direito no século XX, né? Por exemplo, você pega lá Faculdade de Direito de São Francisco, 1901, turma formada em 1901, turma formada em 1902. A pessoa fazia um discurso lá e agradecia a ama de leite. Veja que loucura, né? Então, dá a impressão que a escravidão é uma coisa, nossa, milhões de anos atrás, né? É ontem. Né? Na minha cidade lá, que é interior de São Paulo, em Bauru, 1990 e pouco, lá morreu o último escravo. A pessoa que tinha sofrido a escravidão.
a gente sabe que a abolição da escravidão não é importante, etc., mas em várias regiões do país a escravidão continuou. Então, um senhor lá morreu lá chamada Vila Vicentina, né? Considerado o último escravo a morrer. Então, infelizmente, eu não tinha interesse em estudar isso, eu não conhecia essa pessoa. Mas imagina, vivi lá quase 20 anos na mesma cidade que viveu o último escravizado do país, né? Então, tinha sofrido escravidão. Então vocês fazem a pesquisa lá, por exemplo, pode ser uma pesquisa no jornal, esse tipo de coisa, para ver como era, ou uma pesquisa do testamento, né? Ou fazer uma pesquisa dos autos, onde isso era julgado, né? Porque sendo a grande sucessão testamentária e sendo a grande propriedade a propriedade escrava, isso está lá nos processos judiciais, né? Então, tem um mundo ali de processo para estudar como é que era julgado, como era decidido, etc. Eu peguei aqui só algumas coisas. Vocês pegam um jornalzinho aqui. Né? Então, vocês pegam, por exemplo, num jornal, né? Por exemplo, pega aqui Correio Mercantil, que é um dos grandes jornais que tinha ali no século XIX. Né? O que acha ali nesse jornal? Praticamente tudo publicado junto e sem sistematização. Então você acha lá sessão da Câmara dos Deputados, todo mundo lembra lá que era Rio de Janeiro, né? Lógico, a gente lembra. Vê a questão do Tribunal dos Jurados, publicado ali. A acusação, ó, vocês vejam aqui, o réu concorreu para fabricar-se um testamento falso que se atribui. Então, vocês vejam aqui, um caso julgado em júri, um caso de falsidade de testamento. Então, você vê, porra, esse mundo aqui não é o nosso mundo, né? É um mundo totalmente diferente, em que a lei ainda não existe o direito codificado, não existe o direito moderno, é um outro direito. Esse direito aqui é um direito medieval, um direito complexo, né? Aqui o XPTO, uma expressão que é em Portugal, que é uma coisa muito legal, é XPTO, vem daqui essa referência construída, né? Pega um outro jornal, né? Por exemplo, a Pátria aqui, tem lá oferta de vaga em colégio, tem lá venda de charuto que vem de Cuba, né? E tem aqui, ó, um anúncio: na rua tal aluga-se uma boa ama de leite. Tá? Olha outro anúncio aqui: aluga-se uma escrava crioula sadia com ótimo e bastante leite. Quem precisar alugar, procurar a rua. Vocês vejam esse mundo aqui, obituário do lado, né? Vocês vejam aqui um anúncio de carta de enterro para anjinhos e adultos. Se alguém morrer aqui, dá para fazer aqui, né? Faz o anúncio. Vocês vejam, esse mundo vai sendo entendido assim, né? Vão aparecer, claro que vão aparecendo coisas aqui que interessam a gente que estuda o direito, e vão aparecendo coisas aqui que quem estuda história social, quem estuda outras coisas, né? Vocês vejam aqui, ó, é um anúncio de fuga de um escravo. Então, você pega aqui, por exemplo, esse anúncio, né? Ó, fugiu no dia tal, o escravo tal, idade tal, né? Sinais seguintes: estatura, olhos e nariz, boca, beiços, pés grandes, né? Olha aqui, foi vestido com camisa, uma corrente de ouro. Roga-se a quem for oferecido qualquer desses objetos de apreendê-los, assim como o referido escravo. Então é oferecido uma recompensa. Esses anúncios aqui, quando tem muita informação de quem fugiu, normalmente era um ser humano escravizado que vivia na cidade e vivia trabalhando para uma família, uma empresa, né? Porque quando fugia algum escravo, um ser humano escravizado que trabalhava no campo, dificilmente você não tinha nem as informações, né? Então, porque você não conhecia a pessoa. Então, pega lá, tem locais aí que tinha, por exemplo, uma das grandes fazendas que tinha lá a propriedade escrava. Uma das grandes fazendas era na região de Sorocaba, né? Chegou a ter 15 mil.
pessoas escravizadas. Então uma pessoa ela fugia, que informações você tinha daquela pessoa? Muito pouco. Por isso que era comum fazer marca, né? Cortar a orelha, cortar o nariz, cortar um dedo, ou fazer marca em ferro, que nem hoje faz com boi, né? Com gado. Então fazer essas marcas para depois facilitar a identificação. Agora aqui no caso de uma escravidão doméstica, né? Normalmente as pessoas têm essa informações, maiores informações da pessoa que fugiu. E é muito comum nesses anúncios aqui, né? Às vezes a pessoa fica triste ainda. Ah, nossa, eu ajudei tanta pessoa, né? Só que ela era meio escrava, mas ajudava tanto, dava lá um restinho de comida, esse tipo de coisa. Como é que ela foi fazer isso comigo? Às vezes no jornal vocês encontram isso. Que é a canalice, né, do ser humano, mas estampada, mas é assim, né? Assim até hoje. Você pega aí uma pessoa vem lá numa comunidade indígena, foi destruída, pega lá uma criança, coloca dentro de casa, né, fazer serviço doméstico, ter lá uma subvida, né, ter lá, e aí a pessoa depois entra com uma reclamação trabalhista, depois quer ir embora dali, a família ainda fica, nossa, sentida, né, como se, olha, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, né? Então é a canalice humana aí que a gente olha essa escravidão das melhores formas de identificar isso. Então é assim que é feita a pesquisa. Quem tiver interesse, isso vai dando a ideia do direito, como era. Né? Uma pessoa que lê lá as ordenações filipinas, como lê o Código Civil, nem faça esse estudo, pelo amor de Deus. Não pode ler ordenações filipinas como fosse um código. Não pode entender aquele direito lá como se fosse o nosso. Está na formação do nosso direito, mas um direito completamente diferente. Né? Então, vocês pegam outro jornal, o século XIX é muito rico em publicação. Né? Se vocês pegarem, nunca vi esse estudo, mas o interesse em saber as coisas e o interesse de discutir as coisas em jornal, em publicação, era muito grande. Muito grande. Então era muito comum, por exemplo, você pegar numa banquinha de jornal, uma pessoa que sabia ler, encostava lá para ler, ele sempre lia em voz alta. Isso era uma educação, né? Porque tinha muita gente analfabeta, mas ficava esperando alguém que sabia ler encostar ali na banquinha do jornal, olhar a manchete, olhar as principais notícias, a pessoa encostava ali e lia em voz alta, para que as outras pessoas também ficassem sabendo. Então isso era uma das coisas do cimento da sociedade do século XIX. Uma sociedade escravocrata, mas era capaz desse tipo de coisa. E você era capaz de chegar ali, por exemplo, a gente lá, imagina no século XIX, fazer a faculdade de Direito, saía da sala de aula, passava lá numa banquinha de jornal, tinha 4, 5 pessoas em volta só esperando alguém para ler ali. Você encostava ali e lia o texto. Você vê como muito do nosso mundo se tornou meio, em certos aspectos, totalmente imbecil. Né? Então, a gente não lê, não se interessa, lê por cima. Né? Então, uma pessoa escravizada ali, no século XIX, uma das maiores esforços que ela fazia na vida era aprender a ler. Né? Porque queria ter conhecimento, queria estudar, queria se informar. Né? Então vocês pegam, por exemplo, o jornalzinho aqui, O Liberal, né? Tem um comunicado aqui, né? Ó, anúncio tal, conselheiro-chefe de polícia, verificar que o escravo foi recebido no vapor tal, né? Que era você pega aqui o ano 1850, tem lá vapor já, né? Uma viagenzinha do Rio de Janeiro por exemplo, a Lisboa durava aí nem um mês, num vapor, né? Um vapor bom uns 20 dias. Vocês vejam, vinha lá uma referência aqui a um escravo, né, que foi recebido no vapor, tal. 1850 é o ano que vai ser proibido o comércio internacional de escravos. Ele acaba depois, mas um pouquinho depois, mas o comércio internacional de escravos ele começa a se encerrar
aí, 1850. Lembrar que não é tráfico, porque essa atividade de compra e venda internacional de escravos, pelo menos pelo direito brasileiro e pelo direito internacional da época, nunca foi considerado tráfico. Então era uma atividade regular até 1850. Então era um comércio. Né? Por que se fala tráfico? Fala tráfico, fala, a gente nunca fez comércio internacional de escravos. Você acha que o Brasil ia fazer uma coisa dessa? Então não era tráfico, era comércio. Era registrado, regulado. Tanto é que tem todas essas informações aí. Aqui um anúncio, ó. Fuga também. Um escravo de nome tal, carpinteiro, sinais, você vê lá, estatura, magro, tal, bambinho das pernas, tal, né? Dente podre, falta um dedo no pé. A escravidão como uma coisa humana, né? Pessoa destruída, né? Ó, princípio de barba, não sabia até que a barbinha estava crescendo. Isso aqui é característico de um escravo ligado à escravidão doméstica. Então aqui, ó, capitão de fragata, um escravo embarcado, né? Trabalhava lá numa escravidão, um ser humano escravizado assim. Então tem as informações ali. Por que eu venho falando isso? Eu venho falando isso para a gente ter a ideia desse mundo da formação do direito, né? Um mundo da sociedade escravocrata, um mundo do testamento, um mundo do direito plural, do direito complexo, muito assemelhado ao direito medieval, né? Não era o direito codificado. Quando que esse mundo aqui acaba, né? Esse tipo de direito acaba? Claro que a escravidão acaba antes, ali no fim do século XIX, né? Como curiosidade, por exemplo, a condenação da Igreja Católica contra a escravidão, por exemplo, foi adiada por intervenção da família imperial brasileira. Então, a condenação da escravidão pela Igreja Católica, por exemplo, ia ser feita antes. E aí, como a intenção era perpetuar a escravidão no Brasil, conseguiram adiar até a emissão da bula, né, que condena a escravidão. Vocês vejam a força do Brasil do século XIX. O Brasil era uma grande força no mundo. Né? Chegou ali em épocas a ser a terceira economia do mundo. Então, tinha uma força internacional ali, uma força muito grande. Aí, aquele mundo do direito plural, aquele mundo é destruído pelo Código Civil, nosso primeiro Código Civil, que é o Código Civil de 1916. E depois quem tiver interesse em pegar esse texto, né, é um texto, eu falei lá, alguma gravação anterior aí, falei que é o código, por exemplo, que eu estudei, o Código Civil que eu estudei, que é o código do Clóvis Bevilacqua, né, da nossa disciplina aqui. Olha aqui, deixa eu ver. Já coloquei a fotinha aqui, né? Quem olha ali parece dois defuntos, né? Mas é o Clóvis Bevilacqua e a Amélia Bevilacqua. Então, vou fazer uma homenagem aí aos dois, né? Que na verdade os dois trabalharam nessa elaboração do texto, apesar de ficar famoso o Clóvis Bevilacqua, porque a Amélia escrevia mais sobre literatura, esse tipo de coisa. Mas tem lá o dedinho dela também na elaboração do código, né? Então eu fiz a homenagem aos dois aí. Então não é o casal defunto, né? É de defunto, né? Mas é homenagem a eles. Então o que a gente tem agora com o Código Civil de 16? Um código do que vai tratar das sucessões. Né? Já havia falado para vocês. Por que se fala das sucessões? Porque existem dois tipos de sucessões, né? Uma sucessão testamentária e uma sucessão legítima. Então o que vai acontecer? Existe uma sucessão baseada no testamento e existe uma sucessão fundada agora na lei. E qual é a sistemática? Isso eu já falei, já tinha comentado com vocês.
A sistemática é: morrendo a pessoa sem testamento, ou seja, a sucessão regra permanece a testamentária, apesar de na prática a gente não vê muito testamento, né? Mas a sucessão regra permanece a testamentária. Então, morrendo sem testamento, como é que vai ser transmitida a herança? Através da sucessão legítima. Então a coisa é feita assim. Então a gente que vai trabalhar lá com o direito das sucessões, a primeira pergunta que a gente faz quando uma pessoa morre é: deixou testamento? Porque se deixar testamento, eu tenho que verificar a validade desse testamento, eu tenho que verificar a disposição desse testamento, tenho que verificar o testamento, fazer a interpretação, fazer a abertura, etc. E depois ir para a lei. A sistemática é essa. Né? E existe uma esfera. Lembra aquela ideia que o código pretende controlar a sociedade, né? Agora, nesse controle não é um controle total, é um controle com aberturas. Né? Então, existe abertura para a realização do testamento. Eu posso realizar o testamento é válido assim, assim, depois a gente vai vendo isso. E vejo o primeiro testamento, resolvido o testamento, aí eu vou, sobrou alguma coisa, ou alguma coisa não poderia ser disposta no testamento, etc. Aí eu vou lá para a lei. Lembrar sempre disso, porque é muito comum quando a gente começa a estudar o direito das sucessões, estuda tanto a lei, a sucessão legítima, e acha que essa é a regra. Não é. A regra é a sucessão testamentária. É que na prática não tem muito testamento. Por quê? Porque tivemos uma sociedade completamente desigual. Né? Não é desigual. Por exemplo, a gente pega aqui. Vamos pegar o antigo regime. Né? A nossa sociedade, apesar de a gente colocar uma pirâmide aqui, nossa sociedade não é uma pirâmide. Né? A sociedade brasileira é uma pirâmide assim mais achatadinha, né? Bem mais achatada. E aqui é uma agulha. É uma agulha imensa. Então, a desigualdade em quem estaria aqui para quem está aqui é em forma de agulha. Ela não vem fechando assim. Né? A nossa sociedade é completamente desigual. Né? E vai ficando mais desigual conforme vai afunilando lá a ponta. Então, quem faz testamento? É difícil. Né? Eu, por exemplo, quando fiz estágio, fazia estágio na Procuradoria do Estado, né, no Estado de São Paulo, e aí, na época que eu fiz estágio ali, no meio da década de 90, a Procuradoria começou a querer acompanhar se o imposto causa-morte estava sendo pago corretamente, porque não era feito até ali. Né? Então, imagina, a pessoa, na verdade, pagava quando um cartório exigia, pagava um valor lá que não tinha muito controle. Assim, né? Então, fiquei ali no estágio, sei lá, 2 anos ali. Se eu vi 10 situações ali com testamento, foi muito. Então, há poucos os casos, por exemplo. Uma vez eu estava lá, num dos casos lá morreu o sujeito que era da família dona da Bosch. Então, tinha um testamento ali que era tipo o tamanho do Código Civil de bens. Né? Então, um caso, milhares. Né? Então, por exemplo, os processos chegavam para a gente ali e vinha uma Kombi lotada de processos. Cada pessoa que trabalhava na procuradoria ele tinha a média de 20 mil processos. Né? Então, do que eu pude ver ali, um caso desse grande, 10 testamentos. Normalmente, quando é feito o testamento na prática, é para tirar o quinhão lá, a parcela de herança de algum dos herdeiros. Então a pessoa briga na família, lá, briga com a filha, com o filho, etc. E aí fala, eu não posso tirar tudo porque é filho ou filha, mas eu vou tirar uma parte pelo testamento. Normalmente o testamento é usado na prática assim. Né? Isso, grosso modo, isso eu estou falando da experiência que eu tive aí. Né? Essa lógica, então, da sucessão ser testamentária a regra e, por exceção, ser a sucessão legítima, isso se mantém no nosso Código Civil. Então, se vocês olharem aqui, nosso Código Civil, 1788, morrendo a pessoa sem testamento,
né, transmite a herança aos legítimos. Então eu vou buscar a sucessão baseada na lei quando não tiver testamento, ele não é válido, etc. Depois a gente vai vendo isso. Né? Então vocês vejam, essa noção aí já é interessante. A noção de que agora a gente está num direito codificado, né? Só que apesar de estar num direito codificado, ainda é mantida a lógica da sucessão testamentária. Sucessão testamentária, não havendo sucessão legítima. Então a primeira pergunta que a gente faz, tem lá testamento? Tem? Não tem testamento? Né? Vocês vejam que aqui o Código Civil ele materializa a intenção de regulação da sociedade, uma regulação sob a perspectiva moderna, científica. O código procura traduzir isso, o pensamento racional, moderno, nossa, né? Então, claro que isso não se dá de imediato. Isso não acontece só no direito. Né? Eu separei aqui, por exemplo, algumas situações. Por exemplo, a própria morte, né? Que a gente é um país, infelizmente, que a morte é uma festa, vamos dizer assim, né? A quantidade de gente que morre acidente de trânsito, homicídio, morre agora Covid, doença, falta de saneamento. Então, a gente que estuda a morte aqui no país, meu Deus, é prato cheio, né? Infelizmente. E aqui, esse livro aqui do João Zé Reis, ele vai tentar fazer faz um estudo de história, né, dos ritos funerários. Como é que acontecia isso? Os ritos funerários do século XIX. Como é que a morte era encarada no século XIX? Como é que depois foi encarada? Né? Claro que a morte ali, a morte e tudo que ficava em volta dela, né, até ali quase o fim do século XIX, essa relação da morte era uma relação controlada, regulada pela Igreja Católica. Então, tanto o nascimento como a morte eram regulados ali, controlados pela Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica fazia até o fim do século XIX no país, né, por exemplo, até a República, né, na monarquia, a monarquia nunca tocou nesse poderio da Igreja Católica. Né? Então a Igreja Católica fazia o registro, o nascimento, fazia o casamento, fazia o registro do óbito, fazia o enterro, fazia os ritos, esse tipo de coisa. Claro, com uma pretensão de controlar tudo isso, só que não foi todas as regiões que a Igreja Católica conseguiu. E em todos os momentos que a Igreja Católica fez isso. Então, por exemplo, quando foram fazer a matrícula dos seres humanos escravizados, como se sabia que aqui tinha muita fraude, então a pessoa fazia um registro errado de uma pessoa livre como escravo para poder vender a pessoa, para poder ser vingada a pessoa, né? Então, como existe esse medo das falcatruas que eram realizadas aqui, fizeram uma matrícula, por exemplo, num registro não religioso. Né? O próprio casamento também, o casamento depois passa a ser civil. É engraçado que quando vem a primeira lei que vem regular o casamento civil, a lei fala assim, o casamento é civil. E se você casar na igreja antes de fazer o casamento civil, você vai ser preso. Você vai ser punido. Porra, imagina, né? É engraçado que essa mudança de lógica da tentativa do Estado controlar agora o registro, controlar agora o casamento. Isso foi um grande luta do século XIX entre o Estado e a religião. O controle do registro, o controle do casamento. Né? Então o Estado falou, não, agora quem manda sou eu. E se você casar na igreja antes de casar fazer o registro civil, você vai ser punido. É claro que depois isso foi afastado, né, já no século XX, mas ficou a ideia na cabeça das pessoas. Primeiro eu vou fazer o registro civil, depois eu vou lá para fazer a cerimônia religiosa. Né? Não é mais
uma cerimônia, e não era na época, né? Mas a pretensão aqui era uma pretensão, a religião aqui era uma religião oficial, né? Católica, como é em muitos países, né? Espanha, Argentina, Peru, ainda é. Esse povo tem assento na Assembleia Legislativa, tem alguns países que o povo tem assento no Supremo Tribunal, né? Então esse mundo aqui do controle da morte, né, que interessa pra gente a morte, o Estado passa a querer regular tudo isso, porque isso é poder, né? Querer poder, né? Então a regulação de tudo isso começa a ser feita pelo Estado. Então o registro sai daqui e vai para as instituições do Estado ou ligadas ao Estado, e o próprio local para enterrar, sepultar as pessoas aqui vai mudar também de local. Isso também vai passar por uma lógica moderna, racional, como a gente vê no código. Então aquele mundo da tradição agora vai ser destruído, vai ser racionalizado pelo mundo do Estado. Ó, o Estado racionaliza tanto que faz até gavetinha. Poxa, que mente evoluída, racionalista, não? Então não tem espaço aí, pessoal. Então eu vou fazer uma gaveta, né? Claro que isso aqui é simbólico, né? Um simbolismo. Aqui, né, quando você era enterrado aqui na igreja, como a ideia da tradição católica, a crença é no juízo final, né? E o juízo final, quem vai ressuscitar é o corpo. Então, por isso a preocupação com o corpo de quem morre. Quanto mais próximo do campo santo, de preferência ser enterrado lá no altar da igreja, então significa que a hora que tiver o juízo final, você vai ser julgado, Deus vai olhar para você, opa, isso aí é um camarada importante, então vou aliviar aí no julgamento, né, do rapaz aí. É a crença, né? Então, várias épocas isso aqui era vendido, né? Isso aqui era adquirido. As igrejas eram reformadas, construídas com base na reserva que você tinha para você e sua família do Campo Santo. Imagina ser enterrado ali na Monte Sinai, ser enterrado ali dentro do Vaticano. É o VIP do VIP, né? Então Deus olha para você lá e fala: Nossa Senhora, esse aí tem que ser tratado com cuidado, né? Então era essa a crença. E aí depois com a ideia do racional, né? Os cemitérios passam a sofrer uma racionalização também. Não só o registro do nascimento, da morte, casamento, mas o próprio cemitério. Ao ter ruazinha, ter lote, né, os quadradinhos. Olha que organização. Isso aqui é uma mente moderna que faz, né? Uma mente cartesiana. Mesma coisa que faz com as ruas, né? Faz com a morte. Cada um tem sua plaquinha, mesmo tamanho, ó, né? Então a preocupação aqui é uma preocupação racional, uma preocupação moderna, provocada pela atuação do Estado na sociedade, né, que vai regular também os cemitérios, né? Nessa é um tipo de regulação. Olha, vocês vejam aqui, ó, a disposição racionalista, né? Claro que a gente vive aqui num quarteirão, então eu estou morando aqui no quarteirão. Aí morre lá, vou morar no quarteirão também. Então, isso é um mundo racional, né? Não é um mundo medieval. Então as coisas aqui se alteram com o tempo. Então, tive a oportunidade de estudar ali na cidade de Campinas. Campinas foi uma luta campal mesmo, de soco na cara, facada, de tentativa de regulação dos cemitérios. A Igreja Católica e as pessoas que seguiam a Igreja Católica não admitiam nunca que você pegava lá o corpo de um familiar e levasse para um cemitério desse. Saiu morte na rua por causa disso, né? Mas o Estado ali com a força conseguiu impor essa visão racionalista da morte, com a racionalização também dos cemitérios. Vocês vejam, a intenção do Estado é racionalizar tudo. Racionalizar para quê? Para controlar.
para regular, né? Ó, até cemitério de animais, assim, seguindo a mesma lógica, a mesma organização, em caixinha, ó, né? Tem nada a ver isso com o pensamento medieval, pensamento de um cemitério do tipo medieval. Então, vocês vejam, essa mudança aqui, essa racionalização, como é que, onde a gente estuda isso? Estuda no código. O código procura racionalizar a morte, o código procura enquadrar a sucessão. Então, essa é a pretensão. Claro que muitas vezes o Estado tem a pretensão de controle, mas não consegue. Né? Não, 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 não tem força para isso. Vocês vejam, por exemplo, comparar num Estado. Por exemplo, imagina a construção da República no país. Pô, a República no Brasil queria regular tudo: avenida, bairro, morte, registro. Queria controlar. Pega o Estado Novo no Brasil. Meu, é, tanto é que esse povo a gente chama de estadista. O estadista ele quer controlar tudo, desde do remédio que você compra, desde a escolinha onde você estuda, o conteúdo que você estuda, etc. Né? Quer controlar gás, quer controlar petróleo, quer controlar, quer mandar. Né? E de umas décadas para cá, o que a gente tem é um esfarelamento do Estado. Então, praticamente a gente vê ali uma sucessão de pessoas. Meu avô falava, por exemplo, se interessa por política? Não, para mim só muda a mosca. Então a gente vê há décadas no país mudando a mosca. Né? Uma mosca que não tem nem a pretensão mais de controle. Né? Na verdade, não sabe nem o que está fazendo. Né? Décadas aí que a gente vê um monte de mosca sucedendo, não sabe nem o que está fazendo ali. Só que nessas épocas aqui, por exemplo, de ascensão de direito moderno, de imposição do Estado Novo, de construção da mitologia nacional. Por exemplo, a mitologia nacional é construída ali. Né? A noção de pátria, de onde veio, 1500, democracia racial. Vocês vejam a preocupação de controle da mente. Né? Por exemplo, eu estudei no interior de São Paulo, ali na cidade de Bauru, década de 80, década de 90. Uma educação que eu tive ali é uma educação basicamente fascista. Né? Que é a mitologia que é construída ali não era uma mitologia muito nacional, uma mitologia paulista. Então, era educado para ser paulista, não nacional. Né? Por que as escolas foram organizadas assim? Porque o sonho era um dia separar. Né? Isso é muito claro, isso é abertamente, em sala de aula, esse tipo de coisa. Os ídolos, o movimento bandeirante, esse tipo de coisa. O mito ali não era um mito nacional, era um mito paulista. Como no Rio Grande do Sul era um mito gaúcho, nos outros estados era um mito de cada um dos seus estados. Que era por exemplo, a USP, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foram instituições criadas porque o Estado de São Paulo perdeu a guerra. Né? Então, como o Estado de São Paulo perdeu a guerra, criou essas instituições para criar uma mitologia paulista. Vocês vejam, qual é a intenção dessas pessoas? A intenção de controlar a mente. Uma intenção de controle, uma intenção de agregação. Né? Não fica brigando em rede social, você agrega. Você pega, por exemplo, o Getúlio Vargas manda a Olga grávida para um campo de concentração na Alemanha e o Prestes passa um ano depois, sobe no palanque dele. A intenção é agregar o maior número de gente possível. Claro que eles se juntaram ali, o Estado se junta com o movimento comunista do país para destruir o anarquismo, né? Que era uma das grandes forças que o país tinha naquele início do século XX. Então o movimento anarquista é destruído com a aliança do comunismo com o Estado. Mas vejam, o estadista se une até com o capeta para destruir o inimigo. Tá nem aí, né? Tá nem aí. Então, essa pretensão de controle
E esse tipo de direito a gente vai vendo agora no nosso Código Civil, né? Que é um código que vai ser construído a partir daquele mundo, mas já com uma mente racional, uma mente moderna, impondo um direito codificado, né? Impondo uma regulação científica, técnica, etc. Então, a ideia era hoje mostrar essa herança, essa tradição do testamentário, e que se mantém num direito codificado, né? A grande herança é a herança, a grande sucessão é uma sucessão testamentária, mas aí há uma grande regulação, que depois a gente vai tratando aí aos poucos, uma regulação de como vai se dar a sucessão pela lei. Claro que, comparado com o Código Civil anterior, é uma sucessão que não se preocupa mais. Claro que a grande preocupação é essa do Código Civil, né? O coração do Código Civil é a propriedade. Então, se o direito de família, a grande preocupação é família, propriedade. Sucessão, propriedade, né? Mas várias coisas são agregadas aqui em volta da propriedade. O Código Civil 16, a grande preocupação mesmo era a propriedade. Aqui existem outras preocupações, né? Que depois a gente vai estudando aí aos poucos. Então tá bom, pessoal? Agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado.